No início do século XX, em uma era dominada por gigantes do oceano, um navio relativamente discreto cruzava o Atlântico transportando imigrantes, sonhos e esperanças. Seu nome não era o mais luxuoso nem o mais veloz, mas em uma noite de abril de 1912, ele entraria para a história da humanidade. Esse navio era o RMS Carpathia. O Carpathia foi construído nos estaleiros Van Hunter e Vigan Richardson, na Inglaterra, e lançado ao mar em 1902. Entrou em serviço em 1903, operado pela tradicional companhia Cunard Line. Ele media aproximadamente 170 metros de comprimento, tinha cerca de 19,5 metros de largura e uma arqueação bruta de aproximadamente 13.600 toneladas. Seu sistema de propulsão era composto por motores a vapor de tripla expansão, alimentados por caldeiras que movimentavam duas hélices, permitindo atingir velocidade média de 14 nós, aproximadamente 25 km por hora, podendo chegar a aproximadamente 17 nós, aproximadamente 31 km por hora em esforço máximo. O Carpathia podia transportar cerca de 2.550 pessoas no total, incluindo passageiros e tripulação. Sua capacidade de passageiros girava em torno de 1.700 viajantes, distribuídos entre primeira, segunda e terceira classe, sendo a maior parte destinada a imigrantes que cruzavam o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Embora não fosse um navio de luxo comparável aos gigantes da época, oferecia conforto respeitável, especialmente para passageiros de segunda e terceira classe. Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, enquanto navegava pelo Atlântico Norte, o operador de rádio do Carpathia captou um sinal urgente vindo do lendário RMS Titanic. O Titanic havia colidido com um iceberg. O capitão do Carpathia, Arthur Rostron, tomou uma decisão imediata: mudar o curso e seguir em velocidade máxima em direção ao local do desastre. Mesmo não sendo projetado para grandes velocidades, o Carpathia forçou seus motores ao limite, desligando aquecimentos e direcionando todo o vapor possível para as caldeiras. O navio atravessou um perigoso campo de gelo durante a madrugada. Quando o Carpathia chegou ao local, o Titanic já havia desaparecido sob as águas. O que restava eram botes salva-vidas espalhados pelo oceano escuro. Durante cerca de 4 horas, a tripulação realizou uma operação de resgate exemplar. Cordas foram lançadas, redes improvisadas, passageiros exaustos foram içados a bordo. Ao final da operação, aproximadamente 705 sobreviventes haviam sido salvos. O navio, projetado para cerca de 1.700 passageiros, agora carregava centenas de pessoas traumatizadas, muitas delas apenas com as roupas do corpo. Médicos, comissários e tripulantes trabalharam sem descanso, oferecendo cobertores, roupas e cuidados médicos. Ao chegar a Nova York, em 18 de abril de 1912, o Carpathia foi recebido por multidões emocionadas. O capitão Rostron e sua tripulação foram homenageados como heróis. O Carpathia, um navio simples de transporte transatlântico, havia se tornado símbolo de coragem e humanidade. Anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, o Carpathia foi convertido em navio de transporte de tropas. Em 17 de julho de 1918, o navio foi atacado por um submarino alemão no Oceano Atlântico. Atingido por torpedos, após ser atingido, o navio afundou. 5 tripulantes perderam a vida. O restante foi resgatado. Décadas depois, no ano 2000, seus destroços foram localizados no fundo do oceano. Silencioso testemunho de um navio que respondeu ao chamado quando ninguém mais podia chegar a tempo. O RMS Carpathia não era o maior navio do mundo. Não era o mais luxuoso. Nem o mais veloz. Mas naquela madrugada gelada de 1912, foi o mais importante. Porque quando o desespero ecoou pelo oceano, ele respondeu.